Olá! Nesta aula nós começaremos a falar um pouco mais de algoritmo e fluxograma, mas dessa vez voltada para a computação, ok? A gente vai, nas próximas aulas, trabalhar a questão do algoritmo e fluxograma, para que depois que a gente entender melhor o que é um algoritmo, o que é um fluxograma e fazer alguns algoritmos e fluxogramas, né? A gente vai praticar um pouco, a gente vai transportar isso que a gente fez no algoritmo e no fluxograma para uma linguagem de programação, ok? No projeto final de vocês, que vocês vão me entregar, para depois aplicar com os alunos, né? Vocês terão que fazer uma documentação. Então, nessa documentação, basicamente, é um trabalho final. Eles vão fazer um trabalho com uma capa e tal. E na documentação vocês vão colocar lá o fluxograma, vocês vão colocar lá o algoritmo e depois vão colocar o programa, o código do programa. Tá bom? Vamos lá então. Essa daqui é a primeira parte desse ciclo de aulas, tá? Então, só para lembrar, né, o algoritmo, como a gente viu na última aula, ele vai ser um conjunto de instruções, normalmente usados para máquinas, tá? O algoritmo ele pode ser uma descrição narrativa, como a gente fez na última aula, como acontece em receitas. Ele também pode ser um pseudocódigo. A gente fala que é pseudocódigo porque ele não é o código de programação em si, entende? A gente vai ter que, depois que fizer o algoritmo, transportar isso para a linguagem de alto nível, baixo nível, enfim, para a linguagem que a gente vai utilizar para programar. E nós também vamos utilizar um fluxograma. Fluxograma, ele vai ser basicamente uma coisa bem visual que a gente vai utilizar para representar o nosso programa ou o nosso algoritmo, tanto faz, tá? Tanto uma coisa como a outra, acaba auxiliando no planejamento do programa que a gente vai fazer, porque a gente consegue visualizar de uma maneira mais rápida do que no código propriamente dito, né? E é a partir desse conceito de algoritmo de fluxograma que a gente vai criar os programas de fato com quais nós vamos trabalhar no finalzinho do nosso curso, tá? Bom, aqui vem alguns comandos, tá? Então, quando a gente for escrever um algoritmo, a gente vai usar a palavra início para dizer que é ali que começa o programa de fato, a palavra fim para dizer quando o programa acabou, a palavra leia para carregar uma variável, daqui a pouco eu explico o que é uma variável, e a palavra escreva para mandar ele exibir uma frase, enfim, um caractere na tela do computador, tá? O que é variável? Bom, a variável nada mais é do que algo que vai armazenar um valor, e esse valor da variável pode ser fixo ou não, tá? Isso é uma coisa gozada, porque às vezes a variável é uma constante. Enfim, você sempre vai ter que declarar a variável, e quando ela for declarada, ela vai reservar um espaço na memória. Lembro da aula em que eu falei rapidamente sobre a arquitetura de computadores, e eu comentei que computadores possuem memórias? Então, se pegar aquela arquitetura, você vai reparar que a memória se comunica frequentemente com outras partes do computador, né? Quando a gente faz um programa, a gente obrigatoriamente acaba reservando um espaço da memória, e esse espaço da memória que a gente acaba reservando serve para armazenar dados que nós vamos precisar, né, tá consultando, tá alterando, tá manipulando durante a execução do programa, tá? Quanto maior a memória, mais variáveis cabem na memória, mais coisa eu posso ter nela, entende? É por isso que muitas vezes um programa mais sofisticado vai exigir mais memória, porque provavelmente ele vai ter mais variáveis e ele vai precisar de mais espaço na memória para fazer mais coisas, ok? A variável ela pode ser de vários tipos. Então, nesse nosso algoritmo, nós vamos basicamente usar variável do tipo inteiro para representar números inteiros, variável do tipo real para representar qualquer número dentro do conjunto real, variável do tipo caractere, que pode armazenar qualquer letra, número ou símbolo. Quando eu falo símbolo, é símbolo da tabela ASCII, tá? Existe uma tabela chamada tabela ASCII que já possui alguns símbolos lá, depois vocês podem encostar na internet, ok? E vai ter variável lógica, que vai citar basicamente verdadeiro ou falso. Aqui eu encerro a primeira parte da aula, gente. Vamos aos exercícios, depois nós voltamos, ok?